Assine sua renúncia, Isadora. Você deixa a Casa Maré, apoia o investimento. Você trouxe o nosso casamento para uma votação? Então assine os dois. Nós dois sabemos que você não vai embora. Assine sua renúncia, Isadora. E nós ainda podemos sair desta sala como adultos, disse Augusto Ferraz, empurrando 2 envelopes pela mesa de mármore enquanto os 12 membros do conselho evitavam encará-la. O primeiro trazia o timbre da Ferraz Atlântica. O segundo, o nome de um escritório de advocacia. Isadora reconheceu o acordo de divórcio antes de tocá-lo. "Você trouxe nosso casamento para uma votação?" perguntou, mantendo a voz firme. Beatriz Amaral fechou a pasta de couro diante de si. A empresa precisa de estabilidade, não de conflitos pessoais. Augusto ergueu o queixo. "Você pode continuar comigo, mas vai deixar a Casa Maré, pedir desculpas ao conselho e apoiar o investimento da Amaral Capital." Isadora olhou para o relatório financeiro aberto ao lado da mão dele, exatamente na página que ele se recusara a ler na noite anterior. "E se eu não fizer isso?" Augusto se recostou, seguro demais do amor que ela ainda sentia. "Então assine os dois, mas não transforme isso em teatro. Nós dois sabemos que você não vai embora." Durante alguns segundos, só se ouviu o ar-condicionado. Isadora pegou a caneta, assinou a renúncia e, sem ler novamente as cláusulas, escreveu o próprio nome no fim do acordo de divórcio. O sorriso de Augusto desapareceu. "Você nem leu tudo", disse ele, levantando-se. "Li o suficiente quando você decidiu que minha presença custava mais do que o seu orgulho." Isadora tirou a aliança e a colocou sobre o relatório de fluxo de caixa. "Antes de anunciar que me afastou para salvar a empresa, confira de onde veio o dinheiro que manteve os hotéis do Rio e de Angra funcionando nos últimos 6 meses." Augusto não tocou no documento. "Não tente me ameaçar com números que a minha equipe produziu." Ela sentiu apenas cansaço. "Sua equipe reorganizou os números. Eu produzi o resultado." Um conselheiro pigarreou, mas Beatriz permaneceu imóvel, observando a pasta azul escura junto à cadeira de Isadora. Quando ela se levantou, Augusto tentou recuperar o tom de quem encerrava uma negociação. "Você vai voltar antes do fim da semana." Isadora apertou a pasta contra o peito. Dentro dela estavam cópias de contratos antigos, relatórios operacionais e um pequeno caderno de capa verde, gasto nas bordas, onde escrevera os primeiros princípios da Casa Maré antes de se tornar Isadora Ferraz. "Você ainda acredita que estou saindo para ser encontrada?" respondeu. "Estou saindo porque finalmente me encontrei." No elevador, o telefone vibrou com uma ordem de Augusto. "Espere em casa. Conversamos à noite." Isadora apagou a mensagem. O apartamento nos Jardins parecia uma vitrine montada para provar que 2 pessoas bem-sucedidas eram felizes. Havia obras escolhidas por Augusto, móveis aprovados por uma arquiteta e fotografias de inaugurações, nas quais Isadora sempre aparecia meio passo atrás. Ela abriu uma mala média e guardou roupas simples, documentos pessoais e uma foto da mãe diante do antigo restaurante da família em Santos. Não levou joias nem qualquer objeto comprado com dinheiro da empresa. O elevador privativo se abriu antes que terminasse. Augusto entrou sem gravata. "Eu mandei você esperar." Isadora continuou fechando a mala. "Você também mandou que eu renunciasse." Ele soltou uma risada curta. "Para onde você acha que vai?" "Para um lugar onde essa pergunta pertence a mim." Augusto se colocou entre ela e a porta, sem tocá-la, usando o corpo como sempre usara o sobrenome, para obrigar o mundo a ceder. "Você está fazendo isso para me punir." Ela o encarou. "Se fosse punição, eu ficaria e faria você assistir ao que restou de nós todos os dias." Ele falou dos 300 milhões prometidos pela Amaral Capital e chamou a Casa Maré de projeto regional. Isadora sentiu a velha vontade de abrir planilhas e provar seu valor, mas permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, não trabalharia para diminuir a ignorância dele. Augusto mudou o tom. "Fique esta noite. Amanhã cancelamos o divórcio e você volta como consultora." Isadora quase riu. "Você quer cancelar o divórcio ou recuperar a pessoa que consertava seus erros sem assinar o próprio nome?" A pergunta o atingiu, mas a defesa voltou depressa. "Eu construí tudo isso para nós." Ela olhou o apartamento impecável e sem memória. "Você construiu uma imagem. Eu ajudei a sustentá-la." Quando passou por ele, Augusto segurou o puxador da mala. "Sem o sobrenome Ferraz, ninguém vai abrir uma porta para você." A frase saiu baixa, íntima, e por isso feriu mais. Isadora lembrou da mãe cercada por receitas elogiadas
e documentos que nunca levaram seu nome. Aos 23 anos, prometera que seu trabalho jamais desapareceria atrás da assinatura de um homem. Mesmo assim, passara 8 anos fazendo exatamente isso. Talvez nenhuma porta se abra, disse, soltando a mão dele da mala. Mas prefiro descobrir isso do lado de fora. Antes que o elevador fechasse, Augusto lançou a última ameaça. Quando perceber o que perdeu, não espere que eu facilite sua volta, Isadora sustentou o olhar dele. É isso que você ainda não entende. Eu não quero voltar. 2 horas depois, Beatriz estava na antiga sala de Isadora, folheando o relatório abandonado. Augusto permanecia diante da janela, com um copo de água intocado. Ela levou alguma coisa da empresa? Perguntou Beatriz. Documentos pessoais. E a pasta azul? Material antigo. Isadora guarda tudo. Beatriz foi diretamente às páginas marcadas. A receita das unidades vinculadas à Casa Maré aparecia distribuída sob códigos internos, diluída entre hospedagem, licenciamento e parcerias. Você sabia que esse núcleo cobria quase 40% do déficit das operações premium? Augusto tomou o relatório de suas mãos. Os números foram reorganizados pela controladoria, reorganizados ou escondidos. O olhar dele endureceu. Você está aqui para investir, não para me auditar, Beatriz sorriu sem humor. Estou aqui porque seu conselho acredita que você pode separar um ativo valioso de uma mulher emocionalmente instável. Preciso ter certeza de que o ativo realmente fica. Augusto fechou a pasta. Isadora nunca abandona o que construiu. Beatriz observou a aliança deixada sobre a mesa. Ela abandonou você. A frase permaneceu no ar. Augusto respondeu com uma frieza que já não convencia nem a ele mesmo. Ela vai voltar. Na manhã seguinte, Isadora acordou em uma pousada fechada havia quase 3 anos, a poucas quadras da praia do Gonzaga, em Santos. O prédio pertencia à dona Celina, antiga fornecedora da primeira unidade Casa Maré, e cheirava a madeira úmida, sal e tinta descascada. Havia infiltrações no teto, lençóis cobertos por plástico e um relógio parado às 4h20. Quando Isadora abriu as janelas, sentiu o ar entrar como se o edifício também tivesse passado tempo demais, prendendo a respiração. Dona Celina apareceu com café e um molho de chaves. Posso lhe dar 1 mês antes do primeiro aluguel. Isadora aceitou a caneca, mas não as chaves. Não vim pedir caridade, ainda bem, porque não estou oferecendo. Estou oferecendo um prédio que ninguém conseguiu fazer funcionar. A mulher deixou as chaves no balcão. Você fez homens ricos lucrarem com lugares que eles nunca aprenderam a respeitar. Talvez esteja na hora de fazer este lugar respirar por você. Isadora olhou para o salão vazio. Pela primeira vez, o medo ganhou forma concreta. Contas, reformas, funcionários e quartos sem hóspedes. Era assustador. Também era a primeira coisa verdadeiramente sua em muitos anos. Passos desceram a escada, seguidos por uma voz que ela reconheceu antes de ver o rosto. Se pretende abrir isto em menos de 6 meses, precisa trocar toda a instalação elétrica. Miguel Tavares surgiu com uma prancheta, as mangas dobradas e poeira no ombro. Isadora franziu a testa. O que você está fazendo aqui? Celina pediu uma avaliação. Ele viu a mala e depois o caderno verde sob o braço dela. Parece que a reunião em São Paulo terminou pior do que eu esperava. Não preciso de análise. Muito menos da sua, Miguel assentiu. Anos antes, os dois haviam discutido porque ele afirmara que a Casa Maré dependia demais da presença pessoal de Isadora. Ela o chamara de arrogante. Agora recordava que ele também dissera que nenhum modelo sobrevivia quando sua criadora entregava toda a autoridade a quem só valorizava o lucro. Não vim salvar você, falou Miguel. Vim avaliar um prédio. Mas, se pretende reconstruir o mesmo sistema, faça algo diferente desta vez. O quê? Ele apontou para o caderno. Coloque seu nome onde ninguém possa apagá-lo. O celular de Isadora vibrou. Era Augusto. Na terceira chamada, ela atendeu. Joana e 2 gerentes pediram demissão, ele disse. Mande que fiquem, Isadora respondeu. Eles não são meus soldados. Volte para São Paulo e ainda posso impedir que isso destrua sua reputação. A esperança que restava morreu. Minha reputação não está sob sua proteção. Está sob sua ameaça. Ela desligou ao meio-dia. Joana chegou acompanhada por 4 funcionários. Um carregava ferramentas, outra trazia currículos e o mais jovem segurava um saco de pão de queijo. Isadora sentiu o pânico crescer. Eu disse para não tomarem decisões por mim.
Joana colocou no balcão cópias dos contratos originais da Casa Maré. Não tomamos por você. Tomamos por nós. Beatriz exigira novos termos que retiravam garantias de treinamento e participação nos resultados. Quem recusasse deveria sair. Eu não posso prometer salário, disse Isadora. Talvez nem consiga abrir este lugar. Joana sorriu, cansada. Então começamos sem promessas, mas com verdade. Isadora abriu o caderno verde. Na primeira página, escrita 11 anos antes, havia uma frase simples. Nenhum hotel prospera se as pessoas que o mantêm vivo forem tratadas como custo. Ela percebeu que Augusto possuía prédios, contratos e um sobrenome conhecido, mas aquela ideia nascera antes dele. Não vamos chamar isto de Casa Maré, decidiu. Eles podem ficar com o nome, Joana perguntou. E nós ficamos com o quê? Isadora ergueu os olhos para o salão abandonado. Com tudo que realmente fazia funcionar, naquela noite, Augusto encontrou uma fotografia publicada por Dona Celina. Isadora aparecia diante da pousada, cercada pelos antigos funcionários, com poeira no rosto e nenhuma lágrima. Ele ampliou a imagem e viu o caderno verde sobre o balcão. Pela primeira vez, sentiu que talvez não soubesse o que ela levara consigo. Nas 2 semanas seguintes, a antiga pousada deixou de parecer um prédio abandonado e passou a se parecer com um problema vivo. Isadora acordava antes das 6, percorria os quartos com uma lanterna, anotava vazamentos, calculava custos e ajudava a remover móveis que haviam apodrecido com a umidade. Não havia equipe de limpeza, engenheiro contratado em tempo integral, nem dinheiro suficiente para trocar tudo o que precisava. Joana organizava os antigos funcionários em turnos voluntários, enquanto Dona Celina negociava prazos com fornecedores que ainda se lembravam da primeira Casa Maré. Miguel aparecia quase todas as manhãs com relatórios técnicos e uma expressão que misturava preocupação e respeito. O telhado pode esperar 3 meses. A rede elétrica não, explicou, espalhando plantas sobre o balcão. Isadora passou os dedos pelos números. Se eu pagar isso, não sobra para os colchões. Se não pagar, talvez não sob prédio. Ela respirou fundo e marcou a instalação elétrica como prioridade. Cada decisão parecia pequena diante dos milhões que costumava administrar, mas agora cada real tinha peso, origem e consequência. Pela primeira vez em anos, ninguém poderia esconder um erro dela dentro de uma planilha maior. Miguel apresentou uma proposta de estrutura societária no fim daquela tarde. O documento previa participação progressiva para funcionários, reserva obrigatória para treinamento e limites claros para investidores externos. Isadora leu cada linha com desconfiança. Onde está a sua parte? Ele apontou para a última página. Consultoria por prazo determinado. Sem participação e sem poder de veto. Ela fechou a pasta. Ninguém trabalha assim sem querer alguma coisa. Miguel apoiou os braços no balcão. Eu quero provar que um hotel pode crescer sem transformar quem trabalha nele em peça descartável. Isadora soltou uma risada sem humor. Isso parece idealismo vindo de alguém que passou anos criticando meu modelo. Eu critiquei você por construir um sistema inteiro sem proteger a pessoa que o criou. O silêncio entre os dois carregava antigas discussões e uma verdade que ela ainda não queria aceitar. Miguel então acrescentou que não colocaria dinheiro no projeto, mesmo que pudesse. Se eu financiar tudo, você troca um homem poderoso por outro e chama isso de independência? Isadora sentiu a frase como uma provocação, mas também como respeito. Então me ajude a tornar isto sustentável. Ele estendeu a mão. Sem apagar seu nome, ela apertou a mão dele e respondeu, sem controlar minhas decisões. O primeiro teste surgiu antes que a reforma terminasse. Uma empresa de tecnologia de São Paulo perdeu a reserva para um encontro de 40 executivos quando um hotel maior enfrentou problemas estruturais. Joana recebeu a ligação por indicação de um fornecedor e correu até Isadora. Eles precisam de hospedagem, 2 salas de reunião e jantar por 3 noites. Isadora olhou ao redor. Apenas 18 quartos estavam utilizáveis. A cozinha ainda tinha metade dos equipamentos e a fachada parecia cansada demais para qualquer evento corporativo. Não podemos aceitar, Joana respondeu. Podemos adaptar. Durante 1 hora, Isadora tentou encontrar razões para recusar, mas percebeu que o medo estava se disfarçando de prudência. Dividiu hóspedes entre a pousada e 2 propriedades vizinhas, contratou cozinheiras locais e transformou o salão principal
em espaço de reuniões com móveis recuperados. Miguel observou o plano. Você está criando uma rede em vez de fingir que possui tudo. Foi assim que a Casa Maré começou, disse ela. No último instante, o cliente exigiu desconto e exclusividade. Isadora recusou a exclusividade. Não vou pedir que os outros hotéis fechem as portas para nos favorecer. O diretor hesitou, depois aceitou. Pela primeira vez desde o divórcio, ela sentiu a antiga segurança profissional voltar sem carregar o sobrenome Ferraz. Em São Paulo, Augusto recebeu o relatório de cancelamentos como se fosse uma afronta pessoal. 3 gerentes haviam saído, 2 fornecedores se recusavam a renegociar contratos e uma associação de pousadas do litoral suspendera conversas com a Ferraz Atlântica. Beatriz permaneceu sentada diante dele, sem demonstrar surpresa. Você disse que a operação continuaria normalmente. Augusto fechou o documento. Isadora passou anos cultivando lealdades pessoais. Isso leva tempo para ser substituído. Lealdade pessoal é uma maneira elegante de dizer que o ativo dependia dela. Ele caminhou até a janela. Ela está administrando uma pousada quebrada com funcionários desempregados. Não transforme isso em ameaça. Beatriz empurrou outro relatório. A antiga pousada havia recebido uma reserva corporativa que deveria ter sido direcionada a uma unidade Ferraz. Ela está usando contatos adquiridos dentro da empresa. Augusto reconheceu o nome do cliente e sentiu algo mais incômodo que raiva. Isadora sempre dizia que os clientes voltavam para lugares onde eram lembrados, não para marcas que os tratavam como números. Prepare uma notificação extrajudicial, ordenou. Beatriz o observou com atenção. Você quer impedir a concorrência ou obrigá-la a falar com você? Augusto respondeu sem olhar para ela. Quero proteger a empresa. A primeira noite do evento quase terminou em desastre quando uma tempestade derrubou parte da energia do quarteirão. O gerador antigo manteve apenas a cozinha e algumas luzes de emergência. Joana entrou em pânico, mas Isadora reuniu os hóspedes no salão, acendeu luminárias recarregáveis e transformou o jantar em uma experiência improvisada com música acústica de um artista local. Miguel coordenou a equipe técnica enquanto ela conversava com cada cliente, explicando a situação sem inventar desculpas. O diretor da empresa se aproximou quando a chuva diminuiu. Em São Paulo, teriam escondido o problema até alguém ameaçar processar. Isadora sorriu. Aqui preferimos resolver antes da ameaça. Na manhã seguinte, ele pediu uma proposta para encontros trimestrais. O contrato não era milionário, mas pagaria a instalação elétrica e os colchões novos. Quando Joana anunciou o valor, os funcionários comemoraram no corredor. Isadora se afastou por alguns segundos e chorou sozinha na lavanderia vazia. Não era tristeza, era o alívio de descobrir que ainda sabia construir alguma coisa sem Augusto. Miguel a encontrou, mas não tentou consolá-la. Apenas deixou sobre a mesa uma cópia do contrato com o nome dela no campo de responsável legal. A notícia chegou a Augusto por uma fotografia publicada nas redes sociais da empresa. Isadora aparecia no centro do salão restaurado, usando uma camisa branca simples, cercada por funcionários e hóspedes. Não havia luxo, mas havia uma energia que as unidades da Ferraz Atlântica não conseguiam reproduzir com campanhas caras. Ele ligou naquela mesma noite. Preciso que você venha a São Paulo amanhã. Isadora estava sentada na varanda da pousada, revisando pagamentos. Não trabalho mais para você. A unidade de Angra perdeu o gerente operacional. Você pode ficar 2 semanas como consultora e receber o valor que pedir. Ela fechou o computador. Você quer minha ajuda ou minha rendição? Augusto demorou a responder. Quero evitar que centenas de pessoas sejam prejudicadas por uma decisão emocional. Isadora sentiu o sangue aquecer. A decisão emocional foi sua. Você escolheu um investimento que eu provei ser insustentável. Ele baixou a voz. Volte. Resolva isso e depois continue sua aventura em Santos. Ela olhou para as janelas acesas da pousada. Isto não é uma aventura. Augusto soltou um suspiro impaciente. Você está confundindo um contrato pequeno com vitória, Isadora respondeu. E você está confundindo minha ausência com uma fase. Então desligou. No dia seguinte, um oficial entregou a notificação extrajudicial diante dos funcionários. O documento acusava a Isadora de usar métodos, contatos e informações pertencentes à Ferraz Atlântica. Joana empalideceu. Miguel leu as páginas em silêncio.
Eles vão pedir uma liminar para impedir a operação. Isadora sentiu a confiança recém-conquistada vacilar. Talvez eu devesse encerrar antes de colocar todos em risco. Joana bateu a mão no balcão. Foi exatamente por isso que saímos. Porque eles acham que podem decidir quando existimos. Miguel não levantou a voz. Antes de qualquer decisão, precisamos separar o que foi criado por você do que foi desenvolvido dentro da empresa. Isadora abriu o caderno verde e espalhou sobre a mesa cópias de propostas antigas. Muitas tinham datas anteriores ao casamento, mas outras haviam sido atualizadas usando recursos da Ferraz Atlântica. A fronteira não era tão simples quanto ela desejava. Eu nunca me preocupei em registrar tudo, admitiu, porque confiava nele. Miguel encontrou uma sequência de anotações sobre treinamento comunitário e comparou com um manual atual da empresa. Eles copiaram sua linguagem quase palavra por palavra. Isadora fechou os olhos. Augusto não estava apenas tentando recuperar o que perdera. Ele estava preparando uma narrativa na qual ela seria a ladra da própria história. Enquanto examinavam arquivos antigos, Joana encontrou mensagens enviadas por Beatriz a fornecedores da Casa Maré. Em uma delas, a investidora exigia que os contratos fossem transferidos para uma empresa vinculada à Amaral Capital. Outra removia cláusulas de participação local e substituía treinamento permanente por terceirização. Miguel franziu a testa. Ela não quer apenas investir na Ferraz Atlântica. Quer separar a rede de parceiros e controlar o modelo. Isadora releu as mensagens. Beatriz havia demonstrado interesse pela Casa Maré antes mesmo da reunião que terminou no divórcio. Augusto sabia? Joana perguntou. Isadora queria responder que sim, mas não tinha provas. Essa era uma diferença que agora precisava aprender a respeitar. Não sei. E não vou acusá-lo sem saber, Miguel observou. Você ainda está protegendo a imagem dele. Estou protegendo a minha. Não vou vencer agindo como eles. Naquela noite, Isadora começou a montar uma linha do tempo com contratos, relatórios e versões antigas dos manuais. Cada documento mostrava que a Casa Maré não surgira dentro de uma sala de conselho. Nascera em reuniões comunitárias, cozinhas pequenas e pousadas que os Ferraz nunca haviam visitado. O trabalho seria demorado, mas pela primeira vez ela não esconderia as próprias pegadas. 3 dias depois, a pousada recebeu autorização provisória para operar com o novo nome. Isadora reuniu a equipe no salão ainda inacabado. Sobre a parede principal, coberta por tinta fresca, Joana pendurou uma placa simples. Rede Aurora. Abaixo do nome, em letras menores, aparecia. Ela ficou parada diante daquelas palavras, incapaz de falar. Miguel se aproximou. Parece estranho, parece perigoso. Por quê? Isadora tocou a placa. Porque agora, se fracassar, ninguém vai poder dizer que a culpa foi de outra pessoa. Miguel respondeu, se vencer, ninguém poderá dizer que foi graças a outra pessoa. O telefone dela vibrou com uma mensagem de Augusto. O conselho exigia uma reunião urgente sobre a ação judicial. Em seguida chegou outra mensagem mais curta. Ainda dá tempo de resolver isso entre nós. Isadora não respondeu. Abriu as portas da pousada e recebeu os primeiros hóspedes sob o nome da Rede Aurora. Em São Paulo, Augusto observou a fotografia da nova placa e sentiu um desconforto que nenhum relatório conseguia explicar. Não era apenas o medo de perder um ativo. Era a percepção de que Isadora estava construindo um futuro no qual ele não era necessário. A primeira manchete apareceu às 6h20 da manhã, antes que Isadora terminasse de revisar as reservas do fim de semana. Ex-esposa de CEO é acusada de roubar segredos da Ferraz Atlântica, dizia o título, acompanhado por uma fotografia antiga em que ela sorria ao lado de Augusto durante a inauguração de um hotel no Rio de Janeiro. O texto afirmava que a Rede Aurora reproduzia métodos, fornecedores e estratégias pertencentes à empresa da família Ferraz. Não mencionava o caderno verde, os documentos anteriores ao casamento nem os anos em que Isadora trabalhara sem crédito formal. Em menos de 1 hora, 2 clientes cancelaram eventos, uma fornecedora pediu revisão do contrato e o banco suspendeu a análise de uma pequena linha de crédito. Joana entrou no escritório com o celular tremendo na mão. Estão dizendo que nós roubamos a lista de hóspedes. Isadora leu a mensagem e sentiu o estômago fechar. Ninguém vai responder nas redes sociais, mas estão destruindo nosso nome. Isadora ergueu os olhos.
É exatamente isso que eles querem. Que a gente reaja com raiva e pareça culpado. Do lado de fora, os funcionários falavam baixo, tentando fingir que o medo não havia entrado pela porta junto com as notícias. Miguel chegou pouco depois, acompanhado por uma advogada chamada Helena Prado, especialista em disputas empresariais. Ele espalhou sobre a mesa as cópias da notificação, as matérias publicadas e os documentos reunidos por Isadora. Eles não precisam vencer o processo agora, explicou Helena. Precisam apenas fazer seus clientes acreditarem que operar com vocês é arriscado. Isadora percebeu a estratégia com clareza dolorosa. Beatriz não estava tentando provar que a Rede Aurora era ilegal. Estava comprando tempo para esvaziá-la. Quanto tempo temos? Perguntou Joana. Helena respondeu que uma audiência preliminar poderia acontecer em poucos dias e que a Ferraz Atlântica pediria a suspensão temporária das atividades. Miguel, então, recebeu uma ligação e se afastou para a varanda. Quando voltou, seu rosto estava mais fechado. O grupo que financiava meu projeto em Paraty quer que eu me retire daqui. Isadora cruzou os braços. Você deveria aceitar. Não decida por mim. Estou impedindo que destruam sua carreira. Miguel se aproximou. Foi isso, Augusto dizia quando decidia o que você podia suportar. A comparação a feriu. Não use meu casamento para me dar uma lição. Ele recuou, mas não pediu desculpas. Então não use sua culpa para afastar todo mundo. Naquela tarde, a maior empresa contratada para o mês seguinte cancelou um encontro de 80 pessoas. A decisão retirava da Rede Aurora quase metade da receita prevista para o trimestre. Isadora reuniu a equipe no salão principal e explicou a situação sem esconder os riscos. Talvez precisemos reduzir turnos e adiar a reforma dos quartos do segundo andar. Um dos funcionários perguntou se o hotel fecharia. Antes que ela respondesse, Joana colocou sobre a mesa a própria folha de pagamento. Se for preciso, eu espero. Outros fizeram o mesmo. Isadora sentiu a garganta apertar. Não. Vocês não vão trabalhar de graça para proteger uma escolha minha, dona Celina. Sentada perto da janela, respondeu. Não estamos protegendo sua escolha. Estamos protegendo a nossa. Isadora quis acreditar, mas via nos rostos o mesmo medo que acompanhara sua mãe quando o restaurante da família começou a afundar. Naquela época, todos prometiam ficar até o fim. Depois, as contas venceram, os fornecedores desapareceram e sua mãe vendeu o que restava por menos da metade do valor. Isadora passou a noite revisando despesas, tentando encontrar um modo de salvar cada emprego. Quando Miguel sugeriu buscar investidores temporários, ela recusou. Não vou entregar o controle no primeiro momento de pânico. Ele observou o cansaço nos olhos dela. Nem todo apoio é uma armadilha. Isadora respondeu. Foi exatamente isso que pensei durante 8 anos. Em São Paulo, Augusto assistia à queda das reservas da Rede Aurora em um painel preparado pela equipe de Beatriz. A cada cancelamento, sentia uma satisfação breve seguida por um desconforto que se recusava a nomear. Ela vai aceitar o acordo, disse Beatriz, fechando o computador. Você deveria encontrá-la antes da audiência. Augusto olhou para a fotografia de Isadora publicada naquela manhã. A imagem fora escolhida para fazê-la parecer ambiciosa, mas ele se lembrava daquele dia. Ela passara horas resolvendo um problema na cozinha e chegara à inauguração sem ter comido. Essa campanha foi longe demais. Beatriz não demonstrou surpresa. Você queria que ela parasse. Eu queria proteger a empresa. Então pare de fingir que ainda existe uma separação limpa entre sua empresa e seu casamento. Augusto a encarou. Beatriz apoiou as mãos sobre a mesa. Ela só precisa admitir que a Casa Maré pertence à Ferraz Atlântica. Você retira a acusação, ela fecha a Rede Aurora e todos saem com uma narrativa aceitável. E o que acontece com ela? Beatriz respondeu sem hesitar. Ela recebe uma compensação e desaparece por alguns meses. Augusto sentiu raiva da frieza daquela resposta, embora tivesse criado o caminho que levava até ela. Marque o encontro, ordenou, mas sem advogados. Isadora aceitou encontrar Augusto em uma sala reservada de um hotel próximo à Avenida Paulista, porque Helena acreditava que ele poderia oferecer informações úteis. Ele chegou sozinho, usando o mesmo terno azul escuro da reunião em que ela assinara o divórcio. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Augusto colocou uma pasta sobre a mesa. Retiro o pedido de suspensão e encerro a campanha na imprensa se você assinar isto.
O documento exigia que Isadora reconhecesse publicamente a propriedade da Ferraz Atlântica sobre o modelo Casa Maré, entregasse cópias de todos os manuais e interrompesse qualquer operação semelhante durante 2 anos. Em troca, receberia uma indenização suficiente para pagar as dívidas da pousada e os salários da equipe. Você continua acreditando que pode comprar o final da nossa história, disse ela. Augusto apertou a mandíbula. Estou oferecendo uma saída antes que todo mundo que seguiu você perca o emprego. A frase encontrou exatamente o ponto mais frágil. Isadora imaginou Joana, Dona Celina e os funcionários olhando para portas fechadas. Augusto percebeu a hesitação. Assine. Você não precisa provar nada para ninguém. Ela ergueu os olhos. É isso que você acha que estou fazendo? Acho que está tentando me mostrar que não precisa de mim. Isadora respondeu com calma. Eu já descobri isso. Agora estou tentando impedir que você roube o que construí. Augusto abriu o relatório que trouxera. Os documentos foram produzidos enquanto você trabalhava na empresa. Isadora apontou para uma sequência de datas. Esses princípios aparecem no meu caderno 4 anos antes de eu entrar na Ferraz Atlântica. Um caderno não vale mais do que contratos assinados. Talvez não. Mas os contratos também mostram que os parceiros aderiram por causa de compromissos que você está removendo. Ele se inclinou para a frente. Você não entende o tamanho do problema. A empresa precisa do investimento de Beatriz para sobreviver. Isadora ouviu algo diferente naquela frase. Não a arrogância habitual, mas medo. Quanto dinheiro vocês perderam? Augusto desviou o olhar por um instante. Foi suficiente. Você sabia que a Casa Maré cobria os prejuízos? Ela concluiu. Sabia e deixou o conselho acreditar que suas expansões davam lucro. Eu precisava de tempo para reorganizar as operações. E decidiu ganhar esse tempo me apagando. Augusto fechou a pasta com força. Eu estava tentando preservar tudo que construímos. Isadora sentiu a velha dor atravessá-la. Não, você estava preservando a versão da história em que tudo foi construído por você. Ele empurrou o acordo novamente. Esta é sua última chance. Ela tocou a caneta, pensou nos funcionários e quase assinou. O celular de Isadora vibrou antes que a ponta da caneta alcançasse o papel. Era uma mensagem de Joana com uma fotografia do salão da Rede Aurora. Todos os funcionários estavam reunidos diante da placa com o nome de Isadora. Abaixo da imagem havia apenas uma frase. Não venda nossa escolha para nos proteger. Isadora fechou os olhos por um segundo. Durante anos, confundira responsabilidade com controle. Acreditava que amar significava absorver o impacto antes que ele atingisse os outros. Foi assim com a mãe, com Augusto e agora com a equipe. Quando abriu os olhos, afastou o acordo. Não vou assinar. Augusto se levantou. Então você está escolhendo o orgulho em vez deles? Não. Estou finalmente deixando que eles escolham por si mesmos. Ele caminhou até a porta, mas ela fez uma última pergunta. Você leu o relatório completo antes da reunião do conselho? Augusto permaneceu imóvel. Isso não importa. Importa para mim. O silêncio respondeu antes dele. Isadora entendeu que não havia sido um erro de cálculo. Augusto conhecia o risco e escolher escondê-lo. Você sabia, disse ela. Ele não negou. Eu precisava manter a empresa estável. Isadora guardou a caneta. E eu precisava acreditar que você apenas não me compreendia. Agora sei que compreendia e mesmo assim me sacrificou. Na volta a Santos, Isadora encontrou Miguel ausente. Sobre a mesa havia uma carta curta informando que ele precisava se afastar temporariamente do projeto para resolver questões com seus investidores. A sensação de abandono veio rápida e cruel. Joana tentou explicar que ele prometera retornar, mas Isadora não quis ouvir. Ele fez a escolha mais segura. Não o culpo, passou a noite com Helena organizando documentos para a audiência. Ao comparar relatórios, encontraram algo ainda mais grave. Receitas da Casa Maré haviam sido transferidas para códigos usados, para compensar perdas de 2 unidades premium, enquanto materiais enviados aos investidores apresentavam aquelas unidades como estáveis. Não era apenas uma disputa de propriedade intelectual. Havia indícios de que o conselho recebera uma imagem distorcida da situação financeira. Precisamos pedir uma auditoria independente, disse Helena. Isadora hesitou. Isso poderia derrubar Augusto e afetar centenas de funcionários. Mais uma vez,
A vontade de protegê-lo surgiu antes da razão. Helena percebeu. Você não está criando o problema ao mostrar os números. O problema já existe. Isadora olhou para o caderno verde e respondeu. Então vamos mostrar tudo. A audiência preliminar aconteceu em São Paulo diante de advogados, representantes do conselho e parceiros comerciais. Beatriz apresentou a Rede Aurora como uma cópia oportunista. Augusto permaneceu em silêncio, evitando olhar para Isadora. Quando chegou a vez de Helena falar, a porta se abriu e Miguel entrou carregando 2 caixas de arquivos. Isadora o encarou, surpresa e furiosa. Ele se sentou ao lado dela. Você desapareceu, Miguel respondeu baixo. Fui buscar os arquivos do projeto de Paraty. Eles têm versões dos seus métodos registradas antes de qualquer contrato com a Ferraz. Quando chamado, ele explicou publicamente que conhecera o modelo de Isadora anos antes e que o criticara justamente por depender demais da presença dela. Admitiu que a estrutura conceitual era anterior à empresa. Um advogado de Beatriz perguntou se ele mantinha relação pessoal com Isadora. Miguel olhou diretamente para ela antes de responder. Minha relação pessoal não altera datas, documentos nem fatos. Depois acrescentou que perdera seus investidores naquela manhã por se recusar a retirar o depoimento. Isadora sentiu algo dentro dela ceder, não como fraqueza, mas como uma porta finalmente aberta para a confiança. A decisão não encerrou o conflito. A juíza permitiu que a Rede Aurora continuasse operando até a análise completa, mas determinou a preservação de todos os documentos e abriu caminho para uma investigação financeira. Do lado de fora, repórteres cercaram Isadora. Ela poderia ter acusado Augusto, revelado o acordo ou transformado a dor em espetáculo. Em vez disso, declarou que apresentaria provas e respeitaria o processo. Quando os jornalistas se afastaram, Miguel se aproximou. Eu deveria ter explicado antes de sair. Isadora respirou fundo. Eu deveria ter perguntado antes de decidir que você me abandonou. Ele sorriu de leve. Isso parece progresso. Por um instante, os dois ficaram próximos demais. Isadora sentiu a atração, mas também o medo de entrar em outra história antes de compreender a própria. Não posso prometer nada além de honestidade, disse ela. Miguel respondeu. Por enquanto, é mais do que suficiente. Na calçada oposta, Augusto observava os dois. Beatriz parou ao seu lado e informou que a auditoria poderia destruir o acordo de investimento. Augusto quase não ouviu. Pela primeira vez, não temia apenas perder a empresa. Temia ter empurrado Isadora para uma vida em que outro homem aprenderia a enxergá-la como ele nunca tivera coragem de fazer. A reunião extraordinária começou às 9 da manhã no mesmo andar onde Isadora assinara a renúncia pouco mais de 2 meses antes. Desta vez, porém, ela não ocupava a cadeira reservada à esposa do CEO. Sentou-se diante do conselho como fundadora da Rede Aurora. Acompanhada por Helena, Miguel e representantes de 6 associações de pousadas do litoral. Beatriz Amaral chegou cercada por advogados e colocou sobre a mesa uma proposta de conciliação. A Ferraz Atlântica aceita retirar a ação se a senhora Menezes interromper o uso dos métodos vinculados à Casa Maré e entregar todos os materiais produzidos durante seu vínculo com a empresa. Isadora não tocou no documento. Augusto permanecia na cabeceira, pálido, mas ainda usando o lugar como se o cargo pudesse protegê-lo. Antes de discutirmos propriedade, disse Isadora, precisamos discutir o que foi apresentado aos investidores como lucro. Um murmúrio atravessou a sala. Beatriz fechou a expressão. Esta reunião não é uma auditoria pública. Helena abriu uma pasta. Passou a ser quando a senhora utilizou números distorcidos para justificar a retirada da criadora do único núcleo que gerava caixa suficiente para cobrir as perdas. Augusto olhou para Isadora. Ela não demonstrava raiva. Essa serenidade o assustou mais do que qualquer acusação. Isadora começou pela origem da Casa Maré. Projetou na tela fotografias de uma pequena pousada de Santos, atas de reuniões comunitárias, propostas de treinamento e versões do manual operacional escritas antes de seu casamento. Em seguida, apresentou contratos assinados anos depois pela Ferraz Atlântica. As cláusulas mais importantes não transferiam apenas serviços. Exigiam contratação local, formação contínua, preservação de fornecedores regionais e participação das comunidades nas decisões que afetassem cada unidade. Esses compromissos não eram decoração institucional, explicou.
Eram a razão pela qual os parceiros aceitavam trabalhar conosco. Um advogado de Beatriz perguntou se ela pretendia afirmar que todos os métodos utilizados na empresa lhe pertenciam. Isadora respondeu: não. Tudo o que foi desenvolvido com recursos da Ferraz Atlântica deve ser tratado com rigor. Mas a empresa também não pode declarar como sua uma estrutura que existia antes de me contratar. Nem usar minha saída para eliminar os compromissos que deram valor à rede. Miguel permaneceu em silêncio, deixando que ela conduzisse a apresentação. Quando um conselheiro perguntou por que Isadora nunca exigira reconhecimento formal, ela levou alguns segundos para responder: porque eu confundia amor com confiança ilimitada. Foi um erro pessoal, não transforma a apropriação em direito. Beatriz então apresentou uma série de relatórios afirmando que a Casa Maré dependia dos sistemas, investimentos e imóveis da Ferraz Atlântica. Sem o capital da empresa, esse modelo jamais teria alcançado escala. Isadora concordou. A resposta desconcertou a sala. A Ferraz forneceu capital, estrutura e acesso. Eu nunca neguei isso. Mas escala não é origem. E investimento não autoriza ninguém a apagar quem construiu a base. Helena solicitou que o diretor financeiro, Renato Salles, fosse chamado. O homem entrou acompanhado por seu advogado, evitando o olhar de Augusto. Durante 20 anos, Renato fora conhecido por sua discrição absoluta. Agora suas mãos tremiam ao abrir a pasta. Ele confirmou que receitas geradas pelas operações Casa Maré haviam sido redistribuídas entre códigos internos para compensar perdas das unidades premium. Também admitiu que as apresentações enviadas ao conselho não deixavam clara essa dependência. Quem ordenou a alteração? Perguntou Helena. Renato olhou para Augusto. Recebi a orientação para estabilizar a leitura dos resultados até a conclusão do investimento. Beatriz interrompeu. Isso não significa fraude. Renato continuou. Também recebi instruções da equipe da Amaral Capital para retirar das projeções os custos de manutenção das cláusulas comunitárias. O silêncio que se seguiu foi pesado demais para qualquer tentativa de controle. Augusto levantou-se antes que Beatriz pudesse responder. As reclassificações foram autorizadas por mim. Vários conselheiros começaram a falar ao mesmo tempo. Isadora permaneceu imóvel. Durante semanas, imaginara aquele momento e acreditara que sentiria satisfação. Sentiu apenas tristeza. Augusto continuou. Eu acreditava que o investimento seria concluído antes que as perdas precisassem ser apresentadas em detalhe. A Casa Maré sustentaria a transição. Um dos conselheiros perguntou se Isadora o alertara sobre o risco. Ele fechou os olhos por um instante. Sim, Beatriz se inclinou para ele. Pense bem antes de assumir responsabilidade por decisões técnicas. Augusto não olhou para ela. Isadora me entregou o relatório completo. Eu o retive porque temia que o conselho suspendesse a expansão. Isadora recordou a aliança sobre aquele mesmo relatório. Finalmente, a verdade estava sendo dita, mas chegava tarde demais para salvar o que existira entre eles. Você também sabia que retirar as cláusulas destruiria a rede de parceiros? Perguntou ela. Augusto respondeu com a voz baixa. Eu sabia que eles resistiriam. Não sabia que todos escolheriam sair. Isadora o encarou. Você ainda chama de resistência aquilo que era lealdade a um compromisso. Os representantes das associações pediram a palavra. Dona Celina falou primeiro, sem o polimento dos advogados. Nós não assinamos com a família Ferraz porque o sobrenome aparecia em revistas. Assinamos porque Isadora sentou em nossas cozinhas, ouviu nossos problemas e colocou no papel o que seria protegido. Outro representante explicou que os novos contratos propostos pela Amaral Capital eliminavam garantias essenciais. As associações haviam decidido suspender qualquer expansão com a Ferraz Atlântica e revisar as unidades existentes. Beatriz bateu a ponta da caneta contra a mesa. Isso foi coordenado pela senhora Menezes. Isadora respondeu. Eu pedi que ninguém rompesse contratos por minha causa. Dona Celina a interrompeu. E nós dissemos que não era por sua causa. Era por nossa escolha. A frase ecoou a mensagem que impedira Isadora de assinar o acordo de Augusto. Naquele instante, ela compreendeu que sua vitória não consistia em levar pessoas consigo. Consistia em construir relações nas quais cada pessoa pudesse decidir ficar. A Ferraz Atlântica mantinha os prédios e o nome Casa Maré, mas perdia o sistema de confiança
que transformara aqueles ativos em uma rede viva. Helena apresentou então documentos que Beatriz tentara manter fora da discussão. A Amaral Capital enfrentava retiradas de investidores após fracassos em 2 projetos internacionais. O fundo precisava concluir a aquisição dos ativos da Casa Maré para apresentar uma recuperação rápida antes do fechamento do trimestre. Beatriz não negou. Eu tinha uma responsabilidade com centenas de funcionários e milhares de investidores. Uma empresa em crise não pode ser conduzida por sentimentalismo. Isadora perguntou: quantas pessoas seriam sacrificadas para salvar a imagem do fundo? Beatriz sustentou o olhar dela. As necessárias para impedir uma queda maior. Não havia prazer em sua voz, a convicção. Isso tornava tudo mais perturbador. Foi assim que você justificou me apagar, disse Isadora. E foi assim que justificou apagar cada cozinheira, gerente, pescador e fornecedor que não cabia nas projeções. Beatriz fechou a pasta. Pela primeira vez, sua segurança pareceu falhar. O conselho deliberou por quase 1 hora. Ao retornar, anunciou a suspensão imediata de Augusto, a interrupção da negociação com a Amaral Capital e a contratação de uma auditoria externa. Beatriz seria afastada de qualquer decisão envolvendo os ativos até a conclusão das investigações. Do lado de fora do edifício, repórteres aguardavam uma declaração de Isadora. Helena sugeriu que ela falasse apenas sobre a continuidade da rede Aurora. Miguel perguntou se estava pronta. Isadora olhou para as câmeras e depois para Augusto, que saía por uma porta lateral sem assessores. Passei anos acreditando que reconhecer meu trabalho significava diminuir o trabalho de outra pessoa, declarou. Hoje entendo que transparência não é vingança. A rede Aurora continuará crescendo com contratos claros, participação de quem sustenta cada operação e respeito às comunidades que nos recebem. Um jornalista perguntou se ela comemorava a queda do ex-marido. Isadora respondeu: não comemoro a queda de ninguém. Comemoro o fato de não precisar mais desaparecer para que outra pessoa permaneça de pé. Miguel a observou com uma admiração que ela percebeu, mas não precisava temer. Quando as câmeras foram desligadas, ele lhe entregou uma mensagem recebida naquela manhã. Um consórcio de hotéis independentes queria que a Rede Aurora apresentasse uma proposta para operar 8 propriedades entre Santos e Ubatuba. Eles procuraram você antes da decisão do conselho, explicou. Não é um prêmio pela queda da Ferraz. É resultado do evento corporativo, das avaliações dos hóspedes e do modelo de participação. Isadora sorriu. Era exatamente o tipo de vitória que desejava. Durante 3 semanas, ela e a equipe trabalharam na proposta sem descanso. Isadora recusou metas de expansão que colocariam a Rede Aurora sob o mesmo risco que destruir Augusto. Em vez de prometer crescimento imediato, apresentou um plano em etapas, com treinamento local, metas de ocupação realistas e participação dos funcionários nos resultados. Alguns membros do consórcio consideraram o plano conservador. Miguel sugeriu ajustes, mas não tentou assumir a negociação. Você pode impressioná-los prometendo mais, disse ele. Isadora balançou a cabeça. Foi assim sim que começou a perder o controle. Primeiro, prometeu o futuro. Depois, precisou esconder o presente. A proposta foi aprovada por 7 votos contra 1. Quando Joana anunciou o resultado no salão da pousada, ninguém conseguiu manter a compostura. Dona Cecelina chorou, os funcionários se abraçaram e Isadora permaneceu diante da placa com seu nome, tentando compreender a dimensão do que haviam construído. A Rede Aurora não possuía os hotéis. Administraria cada unidade segundo princípios protegidos por contratos transparentes. Não era um império. Era algo que ela considerava mais valioso, uma estrutura que não dependia do silêncio de ninguém. Augusto soube da aprovação por uma notícia publicada naquela noite. Durante dias, permanecera no apartamento vazio, cercado por caixas com documentos da auditoria e mensagens de conselheiros que antes disputavam sua atenção. A matéria mostrava Isadora diante do primeiro hotel da Rede Aurora. Agora totalmente reformado. A legenda informava que a ocupação para os 2 meses seguintes estava completa e que 12 funcionários haviam se tornado participantes formais dos resultados. Augusto dirigiu até Santos sem avisar. Encontrou a pousada iluminada, hóspedes conversando na varanda e Joana orientando uma nova equipe. Ninguém correu para recebê-lo.
Ninguém pareceu assustado com sua presença. Pela janela do salão, ele viu Isadora ao lado de Miguel, revisando uma planta. Os dois discordavam sobre alguma coisa, mas ela não diminuía a voz e ele não tentava encerrá-la. Augusto percebeu que nunca permitira a Isadora aquela liberdade. Gostava de sua inteligência enquanto ela servia aos seus planos. Quando ela exigiu espaço para questioná-lo, ele transformou o amor em obediência. Isadora o encontrou diante da parede, onde o caderno verde estava protegido dentro de uma caixa de vidro. Ao lado, uma placa explicava que aquelas anotações haviam dado origem aos princípios da Rede Aurora. Você colocou o caderno em exposição, disse Augusto. Ela respondeu. Coloquei nossa história de trabalho onde todos podem saber de onde veio. Ele olhou para o salão cheio. Então é isso. Você venceu. E Isadora sustentou o olhar dele. Não contra você. Parece que todo mundo ganhou alguma coisa com a minha queda. Ela respirou fundo. Se ainda pensa assim, não entendeu nada. Augusto observou os nomes dos funcionários registrados como participantes do projeto. Eu achei que você voltaria. Eu sei. Achei que, quando ficasse difícil, lembraria de tudo o que eu podia oferecer. Isadora respondeu com suavidade. E isso doeu mais do que desprezo. Quando ficou difícil, eu me lembrei de tudo o que precisei esconder para ficar ao seu lado. Augusto queria pedir que ela o perdoasse, mas percebeu que ainda procurava palavras capazes de recuperar algo. Não estava pronto para oferecer uma desculpa sem exigir retorno. Eu perdi a empresa, disse. Isadora olhou para ele por alguns segundos. Não foi a empresa que você perdeu primeiro. Augusto abaixou os olhos. Pela primeira vez, ficou diante dela sem cargo, sem contrato e sem certeza de que seria escolhido. Isadora voltou ao salão, onde sua equipe a esperava. Ele permaneceu sozinho diante do nome que tentara apagar. 4 meses depois, a segunda unidade da Rede Aurora abriu as portas em Ubatuba sem tapete vermelho, celebridades ou discursos preparados por uma agência. Os primeiros convidados foram funcionários, pequenos fornecedores, representantes das comunidades locais e famílias que haviam acompanhado a reforma desde o início. Isadora percorreu o saguão antes da cerimônia, corrigindo detalhes que ninguém mais notaria. Ajustou uma placa torta, conferiu a acessibilidade da entrada e parou diante de um painel onde estavam escritos os nomes de todas as pessoas envolvidas no projeto. O nome dela aparecia no alto, mas não sozinho. Pela primeira vez, aquilo não pareceu ameaça nem vaidade. Pareceu verdade. Joana aproximou-se com 2 xícaras de café. Você está procurando um problema para resolver. Isadora sorriu. É um hábito difícil de abandonar. Hoje não. Hoje você vai ficar parada por 5 minutos e aceitar que deu certo. Do lado de fora, Miguel conversava com a equipe de manutenção, ouvindo mais do que falando. Isadora observou a cena e sentiu a tranquilidade estranha de não precisar adivinhar se ele respeitaria suas decisões quando discordasse dela. Ainda assim, uma parte de seu coração permanecia cautelosa. A liberdade recém-conquistada era preciosa demais para ser confundida com solidão ou entregue depressa a um novo amor. Augusto chegou pouco antes da cerimônia, sem assessores e sem o carro oficial que durante anos parecera uma extensão de sua autoridade. Usava uma camisa clara e carregava uma pasta fina. Joana percebeu sua presença primeiro e se colocou ao lado de Isadora, mas ela tocou de leve o braço da amiga. Está tudo bem. Augusto esperou perto da varanda até que Isadora se aproximasse. Não tentou beijá-la nem falou sobre lembranças. Posso tomar alguns minutos? Perguntou. Ela o conduziu a uma sala ainda vazia, onde as janelas davam para o mar. Ele colocou a pasta sobre a mesa. São os documentos finais da auditoria e a confirmação de que entreguei ao conselho todas as mensagens e relatórios que mantive fora das apresentações. Isadora não abriu a pasta. Por que trouxe isso pessoalmente? Augusto demorou a responder. Porque passei muito tempo usando documentos para controlar a conversa. Achei que deveria, pelo menos uma vez, entregar alguma coisa sem exigir uma assinatura. Ela sustentou o olhar dele. Havia cansaço em seu rosto, mas não a antiga tentativa de despertar piedade. A Ferraz Atlântica vai sobreviver? Perguntou. Menor. Sem mim na direção. Vão vender 2 unidades e manter os hotéis que ainda são sustentáveis. E os funcionários. A auditoria garantiu um plano de transição. Não é perfeito, mas é melhor do que o colapso que eu estava escondendo.
Augusto caminhou até a janela e ficou em silêncio antes de continuar. Eu ensaiei muitas desculpas. Todas terminavam com um pedido para você voltar. Isadora sentiu o peito apertar, não porque desejasse aquele retorno, mas porque reconhecia o homem que ele começava a abandonar. E agora? Perguntou. Agora entendo que pedir você de volta seria apenas outra forma de colocar minha necessidade acima da sua. Ele respirou fundo. Eu sabia que a Casa Maré sustentava as operações. Sabia que você tinha razão sobre a expansão. Também sabia que, se o Conselho enxergasse tudo, perceberia que você era mais preparada para liderar do que eu. Isadora ouviu sem interromper. Durante meses, desejara aquela confissão. Agora ela não tinha o poder de desfazer o passado. Eu não a afastei porque achava que você era fraca, ele continuou. Afastei porque sabia exatamente o quanto você era forte e tive medo de desaparecer ao seu lado. Isadora sentiu os olhos arderem. Você não precisava desaparecer, eu sei. Mas transformei parceria em competição e amor em obediência. Augusto virou-se para ela. Sinto muito por cada vez que aceitei o crédito pelo seu trabalho, por usar seu medo de prejudicar os outros contra você e por acreditar que você imploraria para eu ficar. Eu não merecia aquela certeza. Isadora deixou que o silêncio permanecesse entre eles. Não queria responder movida pela mulher que fora, aquela que buscava uma frase capaz de salvar tudo. Eu perdoo você, disse por fim. Augusto fechou os olhos, como se aquelas palavras dossem mais do que esperava. Mas não vou voltar. Ele assentiu devagar. Eu sei. Não digo isso para puni-lo. Quando saí, ainda acreditava que vencer significaria fazê-lo perceber o que perdeu. Depois entendi que continuar vivendo em função do seu arrependimento seria apenas outra forma de continuar presa a você. Augusto apoiou a mão na cadeira, procurando equilíbrio. Existe alguma versão de nós que poderia ter sobrevivido? Isadora pensou nos anos felizes, nas madrugadas em que planejavam hotéis sobre guardanapos e nos momentos em que ele realmente a fizera sentir segura. Talvez, se tivéssemos aprendido antes que amar não dá direito de possuir o futuro do outro, ela abriu a porta. Espero que você descubra quem é sem o cargo e sem precisar ser maior do que ninguém. Augusto pegou a pasta vazia. Antes de sair, olhou para o painel no corredor, onde o nome de Isadora dividia espaço com os de dezenas de funcionários. Você conseguiu construir exatamente o que dizia que queria, ela respondeu. Não, construí algo melhor, porque desta vez não precisei desaparecer para manter tudo de pé. Beatriz Maral não esteve na inauguração. 2 semanas antes, renunciara à direção do fundo criado por seu pai e entregar aos investidores documentos que confirmavam as pressões feitas durante a negociação com a Ferraz Atlântica. Não foi presa nem perdeu tudo de uma hora para outra. A investigação continuava, e seu nome carregaria por muito o peso das decisões tomadas. Em uma breve conversa com Isadora durante uma audiência, Beatriz não pediu perdão. Eu ainda acredito que uma liderança precisa escolher quem será sacrificado quando não há saída para todos, declarou. Isadora respondeu. Foi por acreditar nisso que você nunca procurou uma saída que não exigisse sacrificar alguém. A Amaral Capital passou por uma reestruturação e vendeu ativos para cumprir compromissos com funcionários e investidores menores. Beatriz aceitou trabalhar como consultora sem poder de decisão enquanto respondia às apurações. Era uma queda proporcional ao que fizera, não uma destruição fabricada para satisfazer a raiva de Isadora. Augusto também colaborou com o processo e renunciou a parte de sua indenização para financiar a transição dos funcionários afetados. Ele não se transformou em outro homem de um dia para o outro, mas finalmente começou a assumir custos que antes empurrava para os outros. Isadora descobriu que justiça não precisava parecer vingança para ser completa. Quando a cerimônia começou, Dona Celina entregou a Isadora o velho caderno verde. A caixa de vidro da primeira unidade agora guardava uma reprodução, porque Joana insistira que o original deveria permanecer com sua dona. Isto não é uma relíquia, disse Celina. Ainda há páginas em branco, Isadora abriu o caderno. Depois dos primeiros princípios, havia anotações sobre hotéis, fornecedores e treinamentos. Nas páginas finais, escreveu uma nova regra diante de todos. Nenhuma pessoa deverá diminuir a própria voz para proteger o lugar de outra. Os funcionários aplaudiram e Isadora precisou respirar fundo antes de falar.
Em seu discurso, não contou a história como uma mulher abandonada que vencera o ex-marido. Agradeceu às pessoas que escolheram participar quando não havia garantia de sucesso, se afirmou que a rede Aurora não seria medida apenas pelo número de hotéis, mas pela capacidade de crescer sem trair os compromissos que a haviam criado. Nenhuma empresa merece prosperar se exige que as pessoas que a sustentam desapareçam, declarou. Miguel permaneceu perto da última fileira, sem procurar as câmeras. Quando seus olhos se encontraram, Isadora percebeu que ele não esperava ser chamado ao palco. Aquela ausência de exigência tornou impossível continuar fingindo que ela não desejava sua presença. Após a cerimônia, Isadora encontrou Miguel no terraço, observando o sol desaparecer sobre o mar. Você recusou a proposta do consórcio para assumir a direção de expansão, disse ela. Ele se virou, surpreso. Joana contou? Joana conta tudo quando acredita que estou sendo teimosa. Miguel sorriu. A proposta lhe daria autoridade sobre as novas unidades e um salário muito maior. Ele recusara porque a função misturaria sua relação pessoal com o poder de aprovar ou bloquear decisões de Isadora. Não quero construir uma história em que você precise se perguntar se está comigo porque acredita em mim ou porque dependo do seu cargo, explicou. Ela se aproximou. Você não precisava abrir mão da oportunidade. Não abri mão da minha carreira. Aceitei coordenar um projeto independente em Paraty. Continuarei como consultor da Aurora apenas até o fim do contrato. Isadora sentiu uma pontada de medo. Então vai embora. Vou trabalhar a 3 horas daqui. Não estou desaparecendo. Miguel tocou a mão dela, mas não a segurou até que Isadora entrelaçasse os dedos nos seus. Eu não preciso que você fique sempre perto, disse ela. Preciso saber que não vai usar a distância para fugir quando as coisas ficarem difíceis. Ele respondeu. E eu preciso que você não decida sozinha quando estou autorizado a correr riscos ao seu lado. Isadora riu, reconhecendo o acordo escondido naquelas palavras. Não sei fazer isso perfeitamente, ainda bem. Pessoas perfeitas seriam péssimas sócias e insuportáveis em um relacionamento. Ela ficou séria. Não quero que você seja uma recompensa depois de tudo o que aconteceu. Miguel aproximou-se, mas deixou espaço suficiente para que ela pudesse recuar. Também não quero ser. Quero ser uma escolha feita depois que a poeira baixou. Isadora olhou para o salão iluminado, onde cada detalhe representava uma decisão que agora lhe pertencia. Durante muito tempo, temera que amar novamente significasse entregar o controle da própria vida. Naquele momento, compreendeu que amor e submissão só pareciam iguais quando uma pessoa exigia que a outra desaparecesse. Então eu escolho tentar, disse ela. Devagar, com contratos claros e direito à revisão. Miguel sorriu. Muito romântico. É o melhor que você vai conseguir de uma mulher que quase perdeu uma empresa por confiar sem ler as cláusulas. Ele beijou sua testa antes de tocar seus lábios, sem urgência. Isadora não sentiu que estava sendo resgatada. Sentiu que estava abrindo uma porta que poderia fechar se deixasse de ser respeitada. Era exatamente por isso que podia atravessá-la sem medo. 1 ano depois, a Rede Aurora administrava 6 hotéis e havia recusado 3 propostas de expansão rápida. Isadora aprendera a dizer não antes que o crescimento se transformasse em outra prisão. Joana dirigia o programa de formação profissional. Dona Celina coordenava os parceiros locais e Miguel mantinha seu projeto independente em Paraty, dividindo a semana entre trabalho, viagens e uma relação que não exigia que nenhum dos dois abandonasse a própria vida. Augusto enviou uma mensagem no aniversário da primeira unidade. Parabéns pelo que vocês construíram. Não acrescentou saudade, pedido ou promessa. Isadora respondeu apenas, obrigada. Naquela noite, ela fechou o caderno verde depois de escrever sobre os resultados do trimestre. Ao atravessar o saguão, viu na parede a fotografia da antiga pousada antes da reforma. Ao lado, outra imagem mostrava a equipe no dia da inauguração, todos cobertos de poeira. Não havia registro do momento em que Augusto lhe entregara o divórcio. Aquele não era o começo de sua história, era apenas o instante em que ela parara de entregar o final a outra pessoa. Miguel esperava na varanda, enquanto vozes e risos preenchiam o hotel. Isadora caminhou até ele sem pressa. Não precisava implorar para que alguém ficasse. Também não precisava fugir do amor para provar que era livre. Pela primeira vez,
podia escolher quem caminharia ao seu lado sem deixar de pertencer inteiramente a si mesma.